Olá pessoal, tudo bem? Não se assustem, eu estou gravando 2 vídeos em sequência para eu pelo menos ter conteúdo para postar enquanto eu estou com preguiça de gravar vídeos. Que tipo de pessoa fala isso, né? Quando eu tô sem criatividade. Então, não se assustem, eu não uso a mesma roupa todo dia. Depende, às vezes sim. Vira e mexe, eu tiro foto com as mesmas roupas. Enfim, e aproveitar essa maquiagem também, porque hoje eu tive um tempo de... Eu tava no banco, né? Aí tive que esperar, e aí eu fui na Boticário, que é bem do lado. Aí tinha ar-condicionado lá, falei, ai, deixa eu ficar aqui. E as meninas fizeram maquiagem em mim, então hoje eu estou patrocinada pelo Boticário. Ah, até já comi, já tomei sorvete de milho, que eu já falei que é um sabor, assim, muito alternativo, que eu adoro e todo mundo me critica. Enfim, quando eu pedi sugestões das pessoas de vídeo, o que eu poderia falar, surgiu do Estado laico. Eu amo temas polêmicos, eu acho, assim, sensacional. Amo mesmo, cutucar os outros também gosto. Então, assim, eu achei bem legal a ideia. Pensei, puxa vida, faz tempo que eu não penso no Estado laico, então partiu. O Estado laico, na verdade, se você for ver bem, ele abrange tudo. Tudo. A nossa administração, a política, tudo. É uma das regras ali que... Enfim. O que é o Estado laico? O Estado laico basicamente diz o seguinte, que as regras, as leis, as instituições públicas do país não podem ser regradas, não podem ser seguidas por uma determinada religião. Então, assim, essa crença, essa religião, ele não pode determinar como a nação vai ser administrada. Isso, em tese, tá? Tudo isso a gente tá falando ali na teoria, porque vocês sabem que não é assim. Então, eu separei aqui na Constituição, porque é constitucional isso. No artigo... Opa, eu vi o artigo errado. No artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Então, no artigo 5º, no inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então aqui basicamente tá falando que você tem a liberdade de crença. Você pode acreditar em quem você quiser. E isso eu acho muito interessante, porque assim, o Estado, é uma coisa que eu sempre falo, o Estado é laico, não é ateu. Né? Embora eu acho que hoje seja muito mais tendencioso para uma religiosidade, né? Eu vejo assim até essa bancada evangélica, eu acho até que os ateus também quietinhos no lugar deles. Mas eu acho isso muito interessante de falar, porque não é simplesmente que tem muito religioso que acha isso, que o Estado laico é igual ao Estado ateu, e não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com você ter a liberdade de crença. Se eu quiser ser evangélica, se eu quiser ser católica, se eu quiser ser da Umbanda, se eu quiser ser espírita, se eu quiser ser ateia, se eu quiser ser agnóstica, eu posso ser. É a liberdade minha, sabe? E, por exemplo, sabe? Apontando pra câmera. E assim, o fato de eu ter uma crença, por exemplo, eu sou política e eu sou evangélica e sou totalmente contra o aborto, vamos supor. Isso não me dá o direito de querer que as outras pessoas não abortem pela minha religião, pela minha crença, pelo que eu acho. Eu acho que Deus vai mandar todo mundo pro inferno. Um exemplo, gente, porque eu sou a favor da legalização do aborto. Mas um exemplo. Eu acho que Deus vai mandar todo mundo pro inferno quem fizer aborto. Um exemplo. Eu não posso impor isso. Eu não posso impor essa crença às outras pessoas, de uma maneira geral. Gente, é só um exemplo, sério. Se alguém ler, eu ouvi isso e querer tumultuar, sério, é só um exemplo. Então, é justamente isso, é você ter a liberdade para você acreditar em quem você quiser e não ter as regras baseadas numa religião. Aí também eu separei aqui o artigo... Agora sim, eu abri o artigo certo, 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º aqui, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração no interesse público. Então, assim, a União, o Estado, Distrito Federal, o município, eles não podem interferir na religião.
Eu imagino, assim, quando falo isso, eu imagino na minha cabeça, porque existe um preconceito gigantesco com a Umbanda, com o Candomblé, com as religiões e matrizes africanas de um modo geral. E o Estado não pode ir lá, por exemplo, eu sou, novamente, vamos dar esse exemplo, agora eu vou ser a prefeita. Eu sou prefeita, eu sou evangélica, sou católica, eu sou cristã, e eu acho que a Umbanda é uma coisa do demônio e eu vou lá e mando destruir tudo. Não, eu não posso fazer isso. Porque a liberdade, a pessoa tem a liberdade da crença e da escolha dela. Então, basicamente é isso. É uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo, é muito complicado, porque acaba influenciando em várias áreas. Por que eu falo isso? Porque tem o aborto, né? Assim, se você vem questionar, se você vem falar, mas eu acho que não faz bem pra saúde da mulher, ou sei lá, psicologicamente, a mulher vai ficar psicologicamente abalada. Se você ainda vem com esse tipo de argumento, uma coisa mais, né, científica, a gente pode até discutir, falar, não, mas veja bem, não é assim, tem estudos, blá, 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 blá. Ou até mesmo a pessoa chegar e falar, não, mas eu acho que não tá certo, eu acho que não é legal. Tudo bem. Eu acho que essa pessoa, essa mulher tinha condições de criar um filho. É um direito que você tem, a gente vai sempre discutir sobre isso. Mas o problema, principalmente do poder público, é ter aquelas pessoas que falam assim: não, a minha religião não permite isso, porque Deus não permite isso. Aí fica assim meio, tá, mas não é todo mundo que acredita na mesma coisa que você acredita. E causa sempre esse conflito, sempre dá essa briga. Tem outros vários exemplos, a união homoafetiva, o casamento homoafetivo, a adoção, principalmente que está envolvido com o LGBTQ+, acho que é isso. Sempre que está envolvido, sempre tem alguém falando de Deus ali no meio, que Deus não gosta, que Deus não permite. Eu fico até com muita pena, porque eu conheço pessoas que são religiosas e que são muito tranquilas, e eu fico com dó, porque eu penso, puxa vida, aquela pessoa que vem e me fala uma bobagem dessa acaba estragando a imagem de todo o resto, né? Porque muitas vezes tem pessoas religiosas que, né, falam, não, mas isso não tem nada a ver, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas, enfim, é justamente isso, é o Estado, falando agora numa questão do Estado, é o Estado não impedir ou liberar determinadas coisas baseando-se apenas na religião. Eu acho que é isso. Eu acho que deu pra entender bem. Porque, assim, eu acho mais interessante falar em exemplos. Mas eu acho que os mais polêmicos são esses. Tem vários exemplos. Eu acho que até nesse último dia que teve, já pensei em, vou até anotar isso, porque é uma ideia para fazer um vídeo, sobre a censura que teve na Bienal, no Rio de Janeiro. Também eu acredito que teve ali umas questões religiosas, porque o prefeito do Rio de Janeiro é religioso, ele é evangélico, se não me engano. E ele quis censurar lá aquela HQ que tinha dois homens se beijando. Então eu sempre acho que tem esse fundamento religioso, assim. Mas é liberdade de crença, gente. Não é porque uma pessoa acha isso que você vai ter que achar também, né? E eu acho também que não só o Estado, mas cada pessoa. Voltaire escreveu um livro inteiro sobre o Tratado da Tolerância, a tolerância religiosa, naquela época em que tinha briga entre católico e evangélico. Então eu penso muito nessa questão da tolerância, nesse sentido de... eu tô falando isso até pra quem é super religioso e quer meter o dedo na vida dos outros. Meu discurso é pra essa pessoa. Então é a tua crença, não da outra pessoa. Respeito. Respeito é sempre bom, a tolerância é sempre bom. E eu sempre vou pregar a tolerância, porque eu sou muito paz e amor em alguns aspectos. Que eu tô aprendendo agora a ficar meio revoltada. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem mais dúvidas, se quiserem mais explicações, vocês me dizem, tá bom? Muito obrigada!